De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. E você que está assistindo, que estima-se que 15 mil casos de câncer, né, eles pudessem ser evitados todos os anos no Brasil com a redução do peso da população. Né, mais sobre esse assunto que a gente vai bater um papo agora com a Isabela Ferreira, que é nutricionista, e com a oncologista Carolina Vieira, que está aqui. Muito bom dia! Sejam bem-vindas, queridas. Que bom ter vocês aqui para a gente falar. Eu fiquei assustada, até conversei com a doutora Carolina a respeito desse percentual. 15 mil casos poderiam ser evitados com relação ao sobrepeso. E ela me deu uma resposta mais assustadora ainda. Carol, na verdade, isso está subestimado, porque a gente sabe que não só a obesidade, mas o sobrepeso também é causa de risco, é um fator de risco e causa reversível para o câncer. Sim. Tá para a páreo com o tabagismo. Então, como causas, a gente tem as principais, o tabagismo, e vindo em segundo lugar, já querendo passar para primeiro, a obesidade. Então, esses dados são muito alarmantes, isso é muito sério. O percentual é muito alto. E a questão de ser fatal, esses casos de sobrepeso que podem levar ao câncer, a fatalidade, isso pode acontecer também? Claro, Carol. Na verdade, a gente sabe que além de ser responsável por causar câncer, os pacientes que são obesos e têm a doença, eles têm um risco maior de falecer da doença e, inclusive, isso pode prejudicar o bom andamento do tratamento e até as chances de cura desse doente. E eu quero que você participe comigo aqui nessa entrevista, faça comigo essa entrevista. O meu WhatsApp está aqui o da TV, 319-8402-9756. 319-8402-9756. Manda por escrito a sua pergunta, coloca o seu nome, o nome da sua cidade, manda para cá, vamos tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida, quer alguma ajuda. Aí eu quero até perguntar para você, Isabela, né, com relação a essa questão da obesidade, que hoje tem acometido também as crianças, né? Não são só os adultos hoje que estão, né, nesse grupo de pessoas, com essas pessoas de risco. Até a criança, hoje nós temos campanhas contra a obesidade infantil. Sim, Carol, é muito nítido, né? Eu tenho até um dado que eu estava levantando esses dias nas pesquisas. Sim. O CFN divulgou que a rede do McDonald's, né, essa empresa publicitária, eles tinham, como que eu te falo assim, uma atitude de estar indo às escolas fazerem aquelas publicidades deles, né? Só que eles falavam que era como meio cultural, meio ambiente, enfim. E aí a justiça da segunda vara criminal, se eu não me engano, de São Paulo, já proibiu eles estar indo às escolas com aquele showroom do Donald's, né? Sim. Que eles acreditam que, né, viram que é mais afim publicitário. E aí o que a criança pede? Toda vez que ela vai ao shopping com o pai, McDonald's, McLanche Feliz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas crianças, porque, né, nessa fase da vida que a gente já forma os hábitos alimentares, a família é o espelho disso, né? Então, assim, a gente já tem que tomar muito cuidado com os alimentos que a gente, assim, passa como hábito para os nossos filhos, a alimentação de casa, influencia num todo. Eu falo que é tudo, né, está influenciando hoje em dia o nosso ambiental, para às vezes parar um gatilho genético que a gente tem lá adormecido no gene. Olha lá, hein, gente, os gatilhos genéticos. Tem alguns percentuais, algumas informações, eu vou pedir para trazer as telas e eu vou compartilhar para a gente, vou ler, depois a gente vai, quero que vocês expliquem e falem sobre esses percentuais. Pelo menos, gente, 15 mil casos de câncer por ano no Brasil, ou 3,8% do total, poderiam ser evitados com a redução do excesso de peso e da obesidade. É um estudo feito aí no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Desse número aí, verificou-se que esses casos, eles são mais comuns aí em mulheres, 5,2% a mais aí do que em homens. É um estudo também feito no Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade aí de São Paulo. 40% aí da população brasileira tinha sobrepeso ou obesidade em 2002, gente. Em 2013, o total subiu para aproximadamente 60%. O IBGE é que trouxe essa informação. E obesidade e sobrepeso estão associados ao aumento de riscos de 14 tipos de câncer, como câncer de mama e pós-menopausa, cólon, reto, útero, vesícula biliar, rim, fígado,
mieloma múltiplo, né? Esôfago, ovário, pâncreas, próstata, é muita coisa. Estômago e tireoide, que é uma fonte aí da Organização Mundial da Saúde. Vamos falar um pouquinho a respeito desse percentual. O percentual é maior em mulher do que homem. Vamos falar um pouquinho sobre isso, o porquê, e depois eu quero que você explique como ajudar a mulher aí na alimentação, que a gente tem algumas fúrias, parece que há mais do que os homens. Isso é um pouco diferente, né? Carol, a composição corporal das mulheres e dos homens difere. E é bom a gente lembrar que a obesidade, ela é um quadro inflamatório como um todo, causando doenças cardiovasculares e também o câncer dessa forma. Certo. O corpo obeso, ele está mais inflamado e isso estimula mais as células a se tornarem células cancerígenas. Sim. Por isso, a obesidade como esse importante fator de risco. E você citou essas 14 já bem estabelecidas, mas um número muito maior que a gente sabe que também tem uma relação. Certo. Em relação à mulher, muitas vezes a obesidade faz com que os níveis de estrógeno sejam maiores e isso estimula alguns tipos de câncer, como o câncer de mama, o câncer de endométrio, que é o revestimento do nosso útero. E esses são os principais associados a essa alta do estrógeno pela obesidade. Mas no homem também é muito importante. O câncer de próstata, por exemplo, já tem uma relação firmada com a obesidade. Olha. O de intestino também, que vem aumentando em muita incidência. E o intestino é violento, né? Sim, Carol. Inclusive com os alimentos processados, os embutidos, salsicha, salame. E quanto mais industrializado o alimento, maior a chance dele ser um alimento cancerígeno. Aí eu te pergunto, né? Como ajudar a alimentação? A mulher tem algumas fúrias diferentes a mais, uns momentos, uns picos. A mulher tem, né? Tem a questão da TPM que está, né, influenciando aí na questão hormonal, que até a Carol falou. Sim. E, no geral, assim, é muito importante, né? Sempre que diagnosticado também, ter um aconselhamento, um acompanhamento nutricional, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai reeducar aquela rotina alimentar daquele indivíduo, né? E vai se voltar mais para tentar combater o câncer e também fazer um aconselhamento nutricional para estar prevenido, porque a gente já tem estudos novos na alimentação, né, da nutrição, que vários alimentos contribuem, né, para estar aí modulando, e tem uma questão da gente tentar modular, sabe, a questão genética também, e sair ali bem que um pouco pela tangente assim, né, desse foco aí, e com muitas chances de cura. Em relação à mulher, um dado novo também que eu trouxe para vocês, né, como a Carolina já explicou, vou complementar para ela, que a taxa de eficácia no tratamento em mulheres que têm obesidade ou excesso de peso estão com esse agravante aí, né, que está induzindo mesmo o câncer, a taxa de resposta é muito menor. Por quê? Porque, como a Carol falou, as células adiposas ali, elas vão estar em excesso, elas vão estar mobilizando mais glicose, a célula se alimenta, né, em relação às células adiposas, então vai desordenar um pouco as células, inclusive do sistema imune, cai bastante, né? Então, assim, a taxa de resposta diminui e a chance de recidiva dessa mulher que tem obesidade ou tem excesso de peso é maior. Então, é muito importante a gente levantar essa bandeira aqui hoje, de tudo um pouco, né, com vocês. Fiquei muito feliz pelo convite, por isso também, que eu creio que, assim, a gente tem que levantar essa bandeira. A gente tem algumas políticas públicas já, mas eu creio que tem que ser revistas, melhoradas, novas criadas, né? O CRN daqui, o 9 e o CFN também estão nessa luta já, eu acompanho de perto, mas a gente tem que divulgar mais. E para essa questão, o emagrecimento, não só focar na estética, gente. Eu priorizo, né, como profissional de saúde também, eu priorizo primeiramente a saúde. Independente da área do público em geral que me procura, eu falo assim, primeiro essa saúde. Depois a gente vai chegar no resultado aí que você quer, né? Com esforço, disciplina, né? Força de vontade. Então, assim, é muito alarmante, né, Carol, os dados atuais desse estudo que você está falando, dos outros também que a gente já tem. Então, a gente tem que procurar uma vida mais saudável, atividade física aliada à alimentação saudável, né? E a gente vai conseguindo aí diminuir essas taxas, né? Priorizar a saúde. E eu brinco muito com as meninas do projeto que eu faço na igreja que eu congrego.
que é um projeto que chama Plenitude, é com foco no emagrecimento, mas não é com foco só na estética, eu brinco muito com elas. Gente, pensa na saúde de vocês. Aí o resultado vem, quando você olhar, você está linda e maravilhosa no espelho. É verdade. Então, claro. assim, né, vamos caminhar com esse foco e vai dar tudo certo. Eu fiquei pensando aqui nesse percentual, 40% da população tinha sobrepeso em 2002. Em 2013, ele subiu para 60%. O que vocês diriam, o que a gente precisa, o que está faltando? Está faltando morrer mais gente para a gente tomar vergonha na cara, mudar? O que precisa ser feito para despertar e mudar de atitude? Eu queria que cada uma falasse aí um pouco daquilo que vocês têm visto aí, né, dentro dos consultórios, aquilo que as pessoas têm trazido. O que está faltando para a gente se posicionar e mudar, né, esse índice, esse percentual? Carol, acho que o principal é a conscientização que vocês estão fazendo aqui. Então, eu acho que as informações têm que ser mais difundidas do potencial cancerígeno dos alimentos industrializados. E eu acho que políticas de saúde pública são importantes, inclusive políticas que gerem impacto econômico. Por exemplo, em alguns países como o México, refrigerantes e substâncias que adoçem artificialmente sucos já têm um imposto maior embutido nelas. E com isso teve a diminuição do consumo dessas bebidas. E isso vai gerar, associado a outras medidas, uma perda de peso. Eu acho que a publicidade em relação a esse tipo de alimento também deveria ser mais policiada. Então eu acho que isso é um fator muito importante. A atividade física disponível para o público, academias da cidade, por exemplo, é outro fator que vai ajudar muito, porque a gente sabe que tem que estar caminhando junto a atividade física e a alimentação, e a busca por voltar àquela alimentação das nossas avós, os alimentos mais frescos, talvez cultivar sua própria horta, seria até uma forma de economia para quem tem essa possibilidade, uma hortinha de janela que seja, você já vai ter alguma coisa mais fresca na sua casa. Tentar cozinhar é uma forma de agregar a família, fazer as refeições juntos. Então, quanto mais a gente faz a comida de verdade, menor a gente vai ter o risco desses alimentos industrializados, vamos combater a obesidade e vamos chegar a uma vida mais saudável. Isabela. Faço da Carol minhas palavras também, complemento, né? Falando que a gente tem aí um arsenal de produtos industrializados, rápidos, fast foods, né? Que hoje em dia na correria, muitos optam por ele, sabem, têm conhecimento, eu tenho visto muito isso em consultório, né? Então eu brinco que a gente tem aprendido muito nesse projeto também, eu brinco com as meninas que a gente tem que, né, tentar alinhar corpo, alma e espírito, tá? Sim. Tudo interligado, né? Eu acredito que é uma ligação, assim, mútua mesmo. A gente tem um livro, né, da doutora Gisela Savioli que fala, tudo me convém, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, assim, a gente tem que refletir. Bíblico, né? A gente tem que refletir sobre isso, né, Carol? E como a Carol falou também, tem aumentado, eu tenho visto isso em consultório, aumentado muito o índice de câncer de cólon retal. Inclusive, eu estava no simpósio, Mater Dei e tudo. É muito invasivo, a chance de cura e de mortalidade é muito alta. Então, a gente tem que se conscientizar mais. Creio que o Brasil tem que caminhar, né? Faço um apelo público aqui, nesse espaço que vocês estão abrindo para a gente poder estar levantando essa bandeira. Tem que caminhar para a proposta, igual a Carolina falou, do México, porque muitas vezes as pessoas sabem ali o que elas devem comer, mas às vezes não fazem, ou às vezes não estão com aquele ânimo, com aquela força de vontade, ou agora eu não posso, agora eu não posso. Então, assim, e o que acontece? Não quer dizer que a gente tem que ficar neurado agora, né? Porque tem um público bem, #neura, então eu sou da sem neura. Sim. Né? A gente pode comer vida de tudo saudável. Um pouco, vida saudável, comida de verdade, sim. Mas não quer dizer que eu vá ali no supermercado e não compre um enlatado. Porque eu estou aqui denegrindo a imagem do ultraprocessado, industrializado, né, gente? Ele passou por várias etapas, né? Tem muito mais açúcar, tem muito mais sal. A gente sabe que para conservar hoje em dia, a indústria tem investido nisso. Sim. Colocado glutamato monossódico, que está aí, a obesidade ela está aliada à pressão alta, diabetes, e aí por aí vai dando a mão. Sim. Então, assim, a gente tem que conscientizar mais, mas assim, não impede da gente comer de vez em quando, né? Entendi. Então, vamos caminhar para isso e vai dar tudo certo. Obrigada, queridas. Eu quero...
Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.